Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. A nossa proposta, ou seja, a nossa aula de hoje, de Fundamentos e Metodologia do Ensino de História, é História e Ciência Histórica, né? Então, nós vamos trabalhar com essa temática, justamente para termos aí essas noções de como a história vai se relacionando com a ciência e de quando a ciência absorve a história como sendo a história mesmo uma ciência, né? A gente vai discutir porque essa parte que nós estamos discutindo são as partes de fundamentos. Vocês observam que a nossa disciplina é Fundamentos e Metodologia. Então, nós estamos na parte dos fundamentos. Os fundamentos são justamente esses, essa construção mesmo histórica, esse trânsito que vai ocorrendo na área de conhecimento, até ela se consolidar como ciência. E aí temos ainda a questão de compreendermos a história como ciência e compreendê-la como um objeto de conhecimento. Aí dentro dessa concepção a gente precisa saber quando que a história está em um patamar de ciência e quando ela está como uma unidade curricular, né? Ou seja, um componente curricular. Então, é interessante, isso se dá, essas discussões se dá no campo dos fundamentos, de conhecer esses fundamentos, né? Aqui nós temos a trajetória do ensino de história no Brasil. Aí é claro que nós pegamos, porque quando a gente vai trabalhar com as crianças de primeiro ao quinto ano, nós trabalhamos mais essa história mais próxima, e lá do sexto ano para frente é que isso vai se alargando e vai tomando outras dimensões. Até aqui o quinto ano, a compreensão maior mesmo é dessa história do Brasil mesmo, desses conhecimentos históricos mais básicos da sociedade brasileira. E aí, como nós vamos compreender essa trajetória do ensino de história no Brasil? Aqui nós temos que compreender essa trajetória historiográfica, né? Ela se modifica através do tempo. Assim como outras áreas de conhecimento, a história não é diferente, porque com o perpassar do tempo, com as concepções filosóficas, as discussões, as novas teorias que vão surgindo, então isso vai alterando as relações sociais, vai alterando a visão de mundo das pessoas, vai alterando a compreensão do indivíduo, inclusive de compreender a si mesmo, e aí diante desse se fazer homem, considerando que o homem é que produz a ciência, né? E é a partir desse se fazer homem que vamos fazer essa produção. E aí entramos como um sujeito da história, do ponto de vista do sujeito que produz a história, quando estamos aqui dentro de uma concepção historiográfica, né? E aí, dentro dessa historiografia, ainda precisamos verificarmos qual a concepção teórica em que esse pesquisador está ancorada para fazer a produção histórica, né? Então, isso vai se modificando ao longo do tempo, isso vai se modificando no decorrer temporal. Então, a partir dessa compreensão, a gente pode observar aí que essa consolidação da história como integrante das ciências humanas, né? Por ser esse componente curricular, que nós precisamos nos apropriar dessa linguagem agora, né? Que é a linguagem da BNCC, esse componente curricular ele vai se consolidando
aí como as ciências humanas. E por que isso, se consolida como ciência humana, né? Porque o objeto de estudo é o homem, o objeto de estudo é a sociedade. Então, dentro dessa compreensão, já que nós temos a construção histórica, nós temos o homem como sujeito histórico, e que produz a história. Então, nós temos o homem como o produtor da história, o sujeito, e temos o homem como sujeito histórico também, o que se apropria desses conhecimentos históricos para conhecermos o passado e compreendermos o presente e nos projetarmos aí para o futuro, né? Então, a ciência ela vai se consolidando a partir dessas transformações sociais que vão ocorrendo. Aí temos aqui a metodologia da história como análise do presente e do passado, né? Aqui a gente já fala um pouquinho de metodologia, como trabalhar a história dentro de um campo de compreensão. Isso aqui está bem ligado já às competências da história, que é compreender mesmo a história. E para compreender a história, nós precisamos conhecê-la. E para conhecê-la, precisamos estudá-la, né? E aí é dentro desse contexto que nós, enquanto professores, nós, enquanto educadores, seja o nome que queiramos adotar, e eu prefiro trabalhar com a concepção de educador, eu acho ela mais abrangente do que simplesmente professor, né? Aqui entra a parte dessa compreensão metodológica, que é justamente conhecer este passado. Como nós conhecemos o passado? Estudando, não? Estudando, analisando, refletindo, porque esse conhecimento do passado que nos propicia compreendermos este presente em que estamos vivendo. Hoje nós estamos passando por momentos assim drásticos, não somente do ponto de vista da pandemia, fora isso aí, porque isso aí é algo que foi inesperado e aconteceu, e o mundo todo está em pavorosa, né? Em relação a isso. Mas dentro do Brasil, puxando aqui para o Brasil, nós estamos vivendo uma crise institucional muito grande, porque hoje os poderes constituídos, poder executivo, legislativo e o judiciário, eles não estão mais respeitando a Constituição para se pautarem dentro daquilo que compete a cada um desses poderes, né? Então, veja que hoje nós temos a justiça interferindo em questões que são puramente administrativas, às vezes interfere em questões que são puramente do legislativo, o legislativo quer entrar em questões e discutir questões que é eminentemente do poder judiciário, né? Então, está existindo uma crise de poder, e esta crise faz com que a gente que conhece um pouco da história pare um pouco para refletir. Se não houver um ajuste na reestruturação desses poderes, qual é o futuro que temos? E aí a gente tem que fazer uma projeção, porque dentro desse contexto, nós, independente das crises, ou da crise entre os poderes, nós continuamos como sendo os sujeitos da história e continuamos a produzir o conhecimento histórico e continuamos buscar nesse conhecimento, nessa produção, o conhecimento para estarmos sempre nos refletindo e nos projetando para o futuro. Então, dentro desse campo que eu estou falando para vocês, que entra nessa questão da metodologia, de conhecer mesmo essa história do passado e compreendermos este presente. Por que vivemos essa crise institucional hoje, né?
Quando tivemos aí o processo da redemocratização, e a partir da Constituição, chamada Constituição Cidadã, o país e a nação vivenciava e vivenciamos, né, que foi em 88, a Constituição, que inclusive cria o Estado do Tocantins, mas nós vivenciamos assim um momento áureo na história do Brasil, porque agora tínhamos uma Constituição em que deixava bem definido as funções de cada um dos poderes. Só que agora essas questões se tornam, os poderes se tornam todos poderes políticos partidários, né? Aí você tem um Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país, onde os ministros são indicados politicamente. E aí estamos vivendo um momento em que, dos 11 ministros do Supremo, 7 foram indicados por um determinado partido que estava no poder. Então, essas pessoas que foram indicadas eram pessoas que outrora eram militantes partidários, né? Então, veja que essas coisas, quando não se para termos, porque a justiça é um dos princípios do poder judiciário, justamente ter as ações independentes, de ser pessoas neutras do ponto de vista partidário, do ponto de vista político, para assumirem, de fato, a função que é otorgada pela Constituição, que é a função de julgar, analisar e julgar a lei, né? Ou seja, faz os julgamentos das pessoas, mas de acordo com o que está prescrito na Constituição. E não é isso que nós vemos, né? Nós estamos vendo muitas questões que fogem totalmente da ancoragem constitucional e entra no cenário das disputas políticas, das disputa política e política partidária, né? E ainda dentro das concepções partidárias, quem é de direita, quem é de esquerda, né? Isso está acontecendo dentro do Poder Judiciário. E aí dá para a gente refletir que não seria melhor se essa própria Constituição, ou que tivéssemos aí uma emenda constitucional, que os ministros das Cortes Superiores, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Superior Tribunal de Justiça, do TSE, não, porque do TSE são ministros dessas duas casas que compõem o TSE. Mas não seria interessante que estes fossem, de fato, concursados, em vez de serem nomeados politicamente, não? Nós, com certeza, evitaríamos esse dilema, uma vez que a pessoa que lá entrava não estava devendo favor político a ninguém. É um cargo vitalício, que a pessoa só deixa de ser ministro quando morre, né? Porque mesmo quando aposenta, ele continua recebendo a sua aposentadoria com salário de ministro, que é salário integral, e é um dos maiores é o maior salário do país, né? Em se tratando de funcionários públicos que estão para servir ao público brasileiro, mas se fosse concursados para essas casas, nós não teríamos os problemas que temos. Desculpe, nem no Supremo Tribunal Federal, nem nos tribunais de justiça dos estados. Assim como temos os concursos públicos para a magistratura estadual e para os tribunais, para o Tribunal Federal, aqueles juízes que são de primeira, de segunda região, são juízes federal, eles são concursados, fazem um concurso para assumirem as suas funções. Então, o que a gente vê é que até mesmo as decisões que esses ministros tomam, né, elas são cassadas pelo Tribunal, pelo Supremo, pelo Superior Tribunal, por juízes que são indicados simplesmente por afinidade política, né? Então, isso leva a essa crise. Estou falando de tudo isso para vocês para dizer que leva a essa crise institucional de que nós estamos vivendo. Aí o poder
executivo diz, não, agora eu vou agir para cumprir a Constituição e vai ser do meu jeito, e vai ser... Não. E aí ficam criando essas briguinhas que eu considero só encenação, porque nos bastidores mesmo estão andando todos de mãos dadas. Mas existe, a crise fica para a sociedade. Não? Bom, e eu estava falando tudo para falar para vocês desse conhecimento da história que devemos ter para compreender esse presente. Né? Acabei de falar para vocês uma compreensão que eu tenho do presente em que estamos vivendo. Aqui nós temos a história e ciência histórica. Né? E aí, como vamos compreender essa questão? A história, como integrante das ciências humanas, pode ser definida como estudo científico da sociedade humana. Veja aqui, a história, enquanto integrante das ciências humanas, ela é compreendida dentro desse arcabouço e é definida por essa área de conhecimento científico que estuda a sociedade humana, que estuda as estruturas, a formação das sociedades, o desenvolvimento das sociedades, os problemas da sociedade. Então, ela se torna essa ciência humana justamente por estar preocupada com estudar o homem e a sua evolução, os seus dilemas, os seus problemas, bem como as suas capacidades, né? Que eu vejo o homem assim como esse ser fantástico, não podia ter ser mais fantástico dentro da criação do que o homem, com essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de interagir, essa capacidade de compreender o outro, essa capacidade que temos de saber que não vivemos sozinhos na sociedade e eu não dou conta de viver sozinho, eu estou sempre dependendo do outro para a minha existência. Quando eu fico triste quando eu vejo as pessoas dizer que mas eu não dependo de ninguém. Não é isso, porque até para eu comprar uma roupa, eu dependo de alguém que tenha feito essa roupa, eu dependo de alguém que tenha criado o modelo dessa roupa, eu dependo de alguém que pregou os botões dessa roupa. Então, nós não vivemos sozinhos no mundo. O individualismo é uma qualidade da incompetência humana. Quando a gente vai estudar a questão das competências humanas, e aí que pegamos a questão do individualismo, ela se torna uma qualidade da incompetência humana. Incompetência por quê? Porque a pessoa não tem competência de resolver os problemas sociais dentro de um processo de interação com as demais pessoas. Então, é uma definição para o individualismo. A incompetência humana, a incompetência de saber dirimir as situações. E aí é isso que nós precisamos compreender. Quando nós falamos que não precisamos de ninguém ou que eu sou autossuficiente, não é assim. Quando eu ouço essas coisas, e a gente ouve sempre, a gente ouve sempre essas coisas, e eu faço uma reflexão e fico analisando com essa característica da incompetência, né? O individualismo como incompetência humana. E eu fico, não vou dizer que fico triste, mas fico perplexo, porque nós estamos em pleno século XXI, onde a sociedade evoluiu de tal forma que nós não estamos mais só em lugar nenhum. Veja mesmo que você esteja aí na sua casa, dentro do seu quarto, com a sua porta fechada, mas você não está sozinho. Olha quantos estamos aqui juntos. Estamos em 21 pessoas aqui juntos, né? Então, nós não estamos mais sozinhos. Não? A proporção que estamos aqui em frente é só fazer um print aqui da tela e eu posso jogar isso nas redes sociais e dizer aqui na hora X, do dia X, nós estávamos na aula aqui, estava todo esse pessoal que aqui está presente.
Então, isso é mais do que prova de que nós não vivemos sozinhos no mundo. E nós ainda estamos muito, eu não vou dizer atrasado, mas com uma deficiência muito grande de desenvolvimento psicológico dentro da psicologia do desenvolvimento humano, que nós estudamos na faculdade, psicologia do desenvolvimento humano. E aí achamos que a psicologia do desenvolvimento humano é só para dizer ali, é porque na fase X a criança pensa assim, na fase Y ela pensa assim. A psicologia do desenvolvimento humano ela é para toda a vida, porque ela estuda o desenvolvimento do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de desenvolvimento de capacidades, do ponto de vista do desenvolvimento de competência, do ponto de vista do desenvolvimento de habilidades, e isso nós aprendemos a vida inteira, né? Enquanto vivemos, nós estamos aprendendo. E quando pegamos isso para a vida, e aí nós precisamos ter esta compreensão, que esse desenvolvimento humano ele se dá em cadeias, ele se dá a partir, quanto mais eu me relaciono com as pessoas, quanto mais eu discuto com as pessoas, mais eu desenvolvo-me, mais eu estou desenvolvendo as minhas capacidades e as minhas potencialidades. Veja até mesmo um escritor, ele escreve o seu livro, às vezes, lá no silêncio do seu gabinete, da sua biblioteca, mas ele está fazendo ali um texto pensando no universo de pessoas que vão ter acesso a esse texto. E aí, a proporção que as pessoas têm acesso a esse texto, as pessoas interagem com esse autor, e aí esse autor se torna conhecido, se torna uma figura digna de ser convidado para fazer as suas conferências, as suas palestras. E aí, dentro desse contexto, vão surgindo discussões, porque até mesmo nos debates, vão surgindo discussões que os próprios autores eles acham aquilo engraçado e lhe dá uma compreensão de mundo bem superior, que é tanto que nós temos livros aí que está em 20ª edição. Por que isso? Porque os autores vão incluindo novos elementos dentro desse material, vão aprimorando, vão corrigindo, porque perceberam que aquilo ali está dando um resultado social muito grande, né? Então, eu estou falando isso para vocês para dizer que a história como ciência, ela se dá justamente dentro dessa preocupação e é definido como o estudo científico da sociedade. Não há como fugirmos. E ele é estudo científico porque ele abarca essas dimensões dos conflitos que há na sociedade, bem como dos encaminhamentos que a própria sociedade encontra para viver melhor, né? Seguindo, nós temos aqui ainda que a história pode ser vista como um conjunto de transformações realizadas pela ação do homem. É isso aqui. Nós somos o construtor da história e nós somos o consumidor da história. Nós consumimos quando? Quando nos apropriamos desses conhecimentos históricos que já foram produzidos. E nós nos tornamos produtor do conhecimento quando nós nos propomos a partir dos conhecimentos que adquirimos, redimensionarmos a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de interagir, a nossa forma de nos comunicar com o outro. Sempre tendo... Lembram que no componente curricular que trabalhamos anteriormente, nós discutimos isso,